Agora sim aparecemos todos. Boa noite. Boa Estamos noite. aqui agora ao vivo no canal Vamos Falar de Segurança. Deixa eu ver aqui nos comentários. Já tem gente dando boa noite. Ju Lima, Alfredo Taranto, Rinaldo Oliveira, grande Rinaldo Oliveira aí dando boa noite aqui para a gente também. Vamos aguardar mais alguns instantes. Bem, pessoal, essa é a primeira live do canal Vamos Falar de Segurança. É muito importante, né, ter a presença de vocês aqui. É um marco para a gente do canal, porque a gente começou há um tempo atrás e a gente fez um trabalho totalmente orgânico, né? Nossos inscritos já passaram dos 1000. É um trabalho de formiguinha. A gente sabe que fomentar o assunto de segurança hoje em dia no nosso país é difícil, né? Mas eu parabenizo não só os nossos inscritos, mas como a todos os youtubers que tentam aí diariamente engrandecer o nosso segmento. Tem muita gente aí no YouTube tentando angariar, fortalecer o nosso segmento cada vez mais. Principalmente agora, depois do novo Estatuto da Segurança Privada, é muito interessante que a gente faça esse trabalho, né? Porque é muito mais do que uma vocação. Você está na área de segurança porque você realmente gosta. Muita gente critica a área de vigilância, dizendo que quando o cara não se adapta a nada, ele vai ser vigilante, vai ser da área de segurança. Eu não vejo assim de nenhuma forma. Eu acho que o profissional de segurança está porque gosta. É porque abraça essa missão, e essa missão é árdua, mas a gente está aqui para ajudar vocês a conquistar espaço, né? E cada vez aprender mais. Por isso que eu estou trazendo os feras aqui hoje para a gente debater e criar esse espaço de interatividade. Vamos ver se chegou mais gente aqui no nosso chat. Muita gente já entrou. César Mendes, Alessandro Faraoni. Alessandro Faraoni é um cara que batalha aí também pela segurança privada, né? Tá sempre fomentando grupos aí, incentivando as pessoas. É muito interessante isso. Haroldo Damasceno, César Mendes, meu amigo, a Jean Henrique, muita gente já aqui. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Ed Almeida, do canal Vamos Falar de Segurança. A gente faz esse trabalho já há algum tempo. E hoje é a nossa primeira live. Então, é muito interessante que vocês participem, comentem, explorem aí os nossos especialistas, né? Vamos falar de um assunto que é muito atual, que é o uso de drones na segurança privada. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria que você se apresentasse, comente aí no vídeo, né? De onde é que você está nos assistindo. Já pensa aí nas perguntas, aquelas perguntas bem cabeludas aí para deixar os nossos convidados aqui, né? De cabelo em pé, para responder. É por isso que eu trouxe 2 sérios especialistas. Vou passar a vinheta do canal aqui para não perder o merchan, né? Bem, pessoal, o assunto de segurança é um assunto que é muito relevante, né, para todas as empresas, para todo o país, na verdade. Nosso exército de segurança supera até as forças policiais, né? Então, hoje nós temos muitos vigilantes no Brasil. E a tecnologia, ela avança cada vez mais exponencialmente. Então, a gente está sempre aí sendo bombardeado todos os dias com novidades da inteligência artificial, né? Machine Learning, Deep Learning, você ouve tantas analíticos de sistema, CFTV agora totalmente mudado, portarias virtuais. Então, muita gente questiona que os empregos até reduzem com a chegada da tecnologia. Mas a gente encarar isso de forma diferente, a gente tem que se adaptar à tecnologia. Ou seja, transformar ela em uma ferramenta para a nossa guerra do dia a dia, e você está inteirado com essa ferramenta, você vai permanecer no mercado. Porque o homem jamais será substituído. O homem é a força motriz da segurança privada, porque só o homem tem o bom senso, o sentimento, o feeling de agir como um ser humano na hora de tomar uma decisão. As máquinas, elas obedecem a algoritmos, comandos, e elas nunca vão pensar, né, como um homem antes de agir, na hora de agir. A gente tem o poder de modificar a situação ali com o nosso bom senso, né? Então, a máquina mais perfeita que existe somos nós ainda, seres humanos. Deus nos fez perfeitos, né? Todo o nosso funcionamento, toda a nossa interatividade. Uma máquina jamais vai conseguir dançar como o Saka dança, né? Como o Fred. Jamais vai conseguir interagir, jamais vai conseguir, né, fazer uma canção que vem do coração. Então a máquina não vai conseguir, não vai atingir esse objetivo. Jamais. Mas hoje, nosso papo aí com a tecnologia, nós vamos falar aqui sobre VANTs, ou RPAS, ou o famoso drone, que é a mesma coisa, né? VANTs, veículos aéreos não tripulados,
RPAS é um nome bonito, americanizado, Remotely Piloted Aircraft System. Então, é o termo técnico que é utilizado na nossa legislação também, mas nós estamos tratando aqui realmente de drones. E para hoje, eu trouxe 2 especialistas no assunto, um que está na parte estratégica operacional, que vive o campo, o Paulo Sacramento, e o Fred Miranda, da Fred Drone, que é um especialista aí, técnico em drones, é um apaixonado pelo sistema, por esse assunto, é um instrutor renomado já tem bastante experiência, já tem várias experiências seguidas aí da implantação, ele viveu de perto a experiência do resultado do drone nas empresas, não só nas empresas de segurança, mas em outras empresas. É um cara que já tem até participação em artigo, em livros, né? Livros que interagem entre a segurança pública e privada. Então, eu queria que vocês se apresentassem aí, Paulo e Fred, para o nosso público, e desejar boa noite a todos. Vamos começar pelo Paulo, então. Ok, primeiramente, boa noite. Desejar a todos uma excelente live. Trata-se de um papo completamente interativo. Parabenizá-lo também, Edivaldo, pela primeira live. Embora eu já siga o canal há um determinado tempo, você sempre com temas importantes, relevantes. Então, me chamo Paulo Sacramento, atuo no segmento de segurança empresarial um pouco mais de 20 anos. Sou especialista na área com graduação em gestão e segurança empresarial, com ênfase em análise de risco e gestão de perdas. Possuo pós-graduação em ciências políticas e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia. Possuo também MBA Lato Sensu em Inteligência Estratégica, também pela Escola Superior de Guerra, em parceria com a Faculdade Batista Brasileira. Sou certificado, possuo certificação internacional no Código de Proteção a Navios, Instalações Portuárias e SPS Code. Possuo uma vasta caminhada no segmento industrial, como, por exemplo, metalurgia, aciaria, centros logísticos, a parte de GR, de cargas no segmento portuário. Fui precursor praticamente da atividade de aeronave não tripulada no Polo Petroquímico de Camaçari. Tá? Irei compartilhar aqui alguns momentos, algumas experiências, alguns projetos que conduzimos. E desejar a todos, mais uma vez, uma boa live e que seja um papo muito bacana, muito legal, onde a gente possa agregar bastante conhecimento, compartilhar também. Então, eu sugiro que vocês explorem muito a gente, tá? Deixar à vontade aí agora para o meu parceiro Fred se apresentar e a gente dar sequência com esse trabalho que está muito bacana. Valeu, Sacra. Obrigado aí, nosso amigo Edivaldo, né, pela oportunidade de estarmos aqui para poder compartilhar sobre esse assunto, né, que nós vivenciamos já desde 2016, né, que foi justamente uma oportunidade de uma especialização. Eu sou graduado em engenharia ambiental, e por meio de uma especialização que aconteceu em 2016, que eu tive vamos assim, a boa oportunidade de conhecer essa tecnologia. E aí, de lá, né, até hoje, a gente vem fazendo realmente... tivemos oportunidades, muitas oportunidades. Tive também a gratificação, né, de poder acompanhar a evolução do equipamento. Inicialmente, não tínhamos equipamentos com zoom, tínhamos dificuldade com a operação, por causa da conexão de sinal, de rádio. E hoje nós temos equipamentos aí com zoom, com as câmeras termais, com alto-falante. Então, isso vem também contribuindo muito para a segurança. Então, estamos aqui para poder compartilhar um pouco disso, né? Um bom evento aí a todos. Isso aí, pessoal, 2 feras aí, metade da live foi só a apresentação dos homens, tá vendo aí? Que moral, é isso mesmo. Mas para ambientar aí os nossos assistentes aí, as pessoas que estão nos assistindo, eu selecionei um vídeo aqui que eu editei rapidamente, queria colocar um pouco aqui para a gente entender, abrir um pouco a mente aí, sintetizar o que é uso de drones na segurança, né? Então, eu vou passar agora esse vídeo para vocês.
E agora no PEGNI.tech você acompanha como cresce o número de drones no Brasil. Já são mais de 75 mil e durante a pandemia eles ajudam também na segurança. Os drones decolam e podem ter diversas funções. Este funciona como uma ferramenta de apoio para a segurança privada. A solução foi criada por uma startup de São Paulo. O mercado de segurança sempre foi para mim um mercado-alvo, né? Porque existe uma dor muito grande, onde o mercado está muito baseado no fator humano, nas pessoas, né? E é caro e tem todo um fator de risco em cima de tudo isso. Drone é um veículo aéreo não tripulado. A utilização dele vai depender do equipamento que está acoplado a ele. No caso da segurança, uma câmera e o alto-falante. E pode também ter uma câmera com visão noturna. Assim, mesmo nas rondas feitas à noite, é possível evitar expor profissionais a situações arriscadas. O nosso grande diferencial foi desenvolver a inteligência para esse equipamento. Para atender segurança, a gente precisa que o equipamento, muitas vezes, tenha um alto-falante embarcado, tá? É uma premissa para a gente poder ter o equipamento fazendo uma ação de pronta resposta, notificando alguém, se comunicando, não precisando ter, de fato, o fator humano para fazer isso. A Associação Brasileira de Multirotores afirma que são 75 mil drones registrados na ANAC e que a criação de leis para o setor foi um passo importante para o surgimento de novas empresas e soluções. Para empreender utilizando esse equipamento, criar uma solução com o drone, que cuidados é preciso ter? Primeiro, você tem que ter o conhecimento do equipamento que você está comprando, você conhecer as regras aéreas, os limites, a legislação. Essa ferramenta veio para resolver problemas de difícil acesso. Tem lugar que eu não consigo instalar câmera porque eu não consigo chegar naquele local. E aquele local se torna um ponto vulnerável, dentro de um perímetro. Esse condomínio empresarial de 160 mil metros quadrados utiliza o drone para segurança desde o ano passado. Com a pandemia, eles também estão utilizando o equipamento que tem um alto-falante para mandar mensagens sobre as medidas preventivas contra o coronavírus. Olá, seja bem-vindo ao E-Business Park. Evite aglomerações, mantenha a distância segura e use suas máscaras. São feitas 4 rondas diárias. Como o drone é automatizado, faz o trajeto sozinho. Por lei, um profissional treinado deve monitorar tudo e assume o controle em caso de algum imprevisto. A gente simula diversas ações de emergência, simula uma queda, a gente simula muita coisa para ele de fato nunca ter nenhum problema com o equipamento. Porém, a operação é automatizada. Ele liga o equipamento, coloca o equipamento no ponto de decolagem, retorna à central de operação e dá o comando de iniciar o voo. Ele se tornou importante para dar um aviso urgente. Evite aglomerações, mantenha a distância segura e use suas máscaras. Bem, pessoal, muito interessante, esse vídeo, ele já sintetiza um pouco. Imagine que esse vídeo já tem 4 anos, Foi na época da Covid ainda. E a época da Covid trouxe muita mudança aí na tecnologia, no uso, até na forma de trabalhar. Mas é interessante a gente iniciar o nosso papo sabendo que não são só essas aplicações que mostraram aqui, é isso que a gente vai ver aqui com nossos amigos, com o Fred e com o Paulo, a trocar as experiências que eles já tiveram na área operacional, como é que funcionou toda essa temática aí, Aí, Fred, como é que você visualizou o mercado de segurança? Quando é que você achou que ele absorveria essa questão do drone e que você mergulhou nisso? Certo, meu amigo. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens e participar de alguns eventos, onde nós pudemos observar lá em São Paulo também, que isso já vem acontecendo com uma intensidade já um pouco maior, digamos assim. E aí, como eu já faço um trabalho com segurança pública também, e aí eu fiz meio que uma união, onde eu pude, através dessa experiência, poder levar essa oportunidade para empresas de segurança privada. E aí nós iniciamos algumas consultorias, eu faço um trabalho de consultoria, justamente auxiliando
essas empresas de segurança privada para poder fazer a implantação desses equipamentos em indústrias. E aí, a partir desse momento, nós entramos, né, com um olhar direcionado àquele ambiente operacional, o que é que aquela indústria, né, onde é que está acontecendo os maiores eventos. Então, nós fazemos todo um planejamento, escolhemos o equipamento, fazemos a capacitação dos vigilantes também, né, que é muito importante, e o acompanhamento. Então, e aí, a partir desse momento, que começou em 2022, a gente vem passando por um processo de, digamos assim, de elevação dessa atividade, porque o próprio drone, ele vem passando por um processo também de melhora em sua tecnologia. Então, isso tem também, né, ajudado muito. E hoje o que eu enxergo, né, a experiência que a gente tem, é que em 2022 a gente via lá, né, algumas indústrias que nós levávamos essa tecnologia e eles tinham uma dúvida, né, se eles iam usar, né, mas isso em um ano, né, já começou a se modificar. Por quê? Porque os gestores, eles não tinham mais uma dúvida se eles iriam usar. Eles só queriam ter uma ideia de a partir de que momento que eles iriam começar a utilizar. Interessante. Saca aí sua experiência aí como é que você visualizou esse mercado e como foi que você conseguiu acessar as primeiras estratégias? Porque o drone, ele é utilizado em algumas empresas estrategicamente, mas essas estratégias, elas não existiam, na verdade, né? Elas estão sendo fomentadas ainda, estão no início aí desse processo. No Sul e Sudeste é bem mais forte, aqui no Nordeste já está sendo muito utilizado também, mas quem são os propulsores somos nós, os consultores de segurança, as pessoas que atuam, né? E vocês são pioneiros nesse aspecto aqui na Bahia, né? De elaborar essas estratégias. Como foi os seus primeiros contatos, suas primeiras experiências aí? Ok, eu posso falar com propriedade de causa, até porque o Fred também é testemunha disso, que no período que eu identifiquei a oportunidade para implantar essa solução em uma determinada indústria, em Candeias, foi que propiciou também outros parceiros, ou seja, outras empresas também do polo petroquímico, a comprar a ideia e a partir dali também começar a desenhar, mapearem seus riscos e aplicar atividade para a mitigação dos riscos dentro da indústria. Então, a primeira oportunidade que eu tive, embora já fosse apreciador da solução, foi quando existiu um problema numa linha de servidão, precisamente numa estação de amonioduto, em Candeias, que foi cerrada. Talvez a pessoa que objetivava promover o sinistro, ela tenha imaginado que seria uma linha de combustível. Ali ela recebeu, de um certo modo, uma pressão de amônia. Quem conhece o produto aqui, se estiver também especialista, participando da área de XI, da parte de emergência, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, foi um transtorno muito grande em relação ao atendimento do plano de emergência, a mobilização de toda a estrutura de segurança da companhia, bem como a segurança patrimonial, que se fez presente lá, velando o local, com a equipe de vigilantes, com os gestores presentes, com mobilização de viaturas de unidade avançada, enfim. E aí surgiu a necessidade pela dificuldade da acessibilidade ao local. E aí surgiu a ideia de implantar o sistema ICFTV e, de repente, eu cheguei com a sugestão para a implantação da atividade com a solução de drone patrulhando aquele local, justamente por consequência da acessibilidade. Deu certo, a partir dali também começamos a mapear os processos, a partir dali também começamos a estabelecer o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, a partir dali começamos a treinar também a equipe. Nas reuniões de gestão participativa também levávamos a importância dessa solução e muitas áreas na época identificaram um modo de poder trazer a solução para atender outras especificidades dentro da unidade. Então, foi uma coisa muito bacana. E aí a coisa foi tomando corpo e hoje está na condição que está. Então, foi um período também de aprendizagem para mim, embora não tenha um balizamento técnico como o Fred, como você colocou bem,
no início da live, meu direcionamento é aplicabilidade, é um modelo de gestão com a solução, e foi muito bacana. Interessante, conheço o Fred já há algum tempo, e a expertise dele é enorme nessa área de drones, né? Mas é importante para o nosso público saber que o drone, ele não é um brinquedo, né? Muitas pessoas estão acostumadas a ver o pessoal utilizando drone aí mais em eventos, como uma coisa recreativa. Mas essa ferramenta ela é fantástica para proteção perimetral, e o que eu acho o detalhe mais importante dessa ferramenta é que ela evita o confronto do vigilante com o meliante. Por exemplo, numa área perimetral onde haja uma intrusão, você preserva a vida da pessoa, então é muito importante isso. Exatamente. E a gente viu lá no vídeo, né, que tem alto-falante dando mensagem. Essas mensagens, elas não são somente mensagens gravadas, você pode interagir, né, em tempo real com o intruso, né, e eu acho isso uma das coisas mais fantásticas. Câmara termal, como a gente vai falar aqui, de muita coisa legal. E eu queria perguntar para vocês, especialistas na vivência de vocês, quais são as vantagens dos drones nas operações de segurança que vocês já estão há mais tempo nessa estrada aí? O que você poderia dizer? Quais são as maiores vantagens hoje para empregar um drone numa proteção perimetral de uma área, de uma empresa, de uma indústria, ou qualquer outra área que a gente imaginar, onde a gente possa colocar essa solução? Ela faz parte do sistema integrado de segurança. Fica à vontade. Então, falando de extensão periférica, foi como eu coloquei agora há pouco, existem indústrias que o local onde margeia o perímetro é inacessível pela segurança, pela vigilância em rondas, tá? Existem unidades também que são margeadas por fazendas, por sítios, locais de vegetação densa, muitas das vezes arborizada, próximo ao perímetro. Então, a marginalidade, eles enxergam da seguinte forma. Então, o vigilante não pode vir aqui, existe essa fragilidade, de repente seu perímetro ele não é bem estruturado, de repente seu perímetro ele não tem altura estimada para poder dificultar uma ação de transpor a barreira. Então, é nesse momento que enxergamos a necessidade de colocar a ronda patrulhada, necessidade de colocar a tecnologia, câmera, com sistema de tecnologia embarcada, que, na verdade, os softwares se falam com o drone, lógico, tem que ser um drone que, na verdade, propicia essa integração com a inteligência embarcada. Os voos automatizados, como o vídeo citou bem aí, agora há pouco, quando você compartilhou, e você percebe, é perceptível, que a partir do momento que você aplica essa solução desse modo, desenhando todo o processo, toda a operação, o que você objetiva guarnecer em relação aos ativos da empresa, porque boa parte desses furtos, desses desvios, a marginalidade ela não vai ter dificuldade, não vai pensar em fazer o translado do bem por um local que, consequentemente, eles sejam vistos, desde quando você tem um perímetro completamente frágil. E ainda mais nas circunstâncias que eu acabei de citar. Então, consequentemente, você vai ter a perda e muitas das vezes, por se tratar de indústria, consequentemente, materiais de equipamento de valor agregado, entre outras estruturas dentro de uma indústria, não é barata. Então, o fato de você ter um processo dentro de uma indústria parada é um prejuízo muito grande. Então, o drone ele vem com esse viés de poder agregar e de poder salvaguardar os ativos da companhia. Fred, e na sua visão, quais são as principais vantagens que a gente vê na utilização da operação dos drones em nossas instalações? Sim, meu amigo. Assim, são inúmeras, né? A gente pode falar aqui de uma questão que é muito importante, que é você fazer uma vigilância em grandes áreas, a partir do momento que você tem uma visão privilegiada, né, com descrição e efetividade, né, descrição e efetividade. Você pode também ali ter uma maior efetividade na abordagem, diminuição do conflito direto, como você mesmo mencionou, né, o apoio e suporte também nessas operações, e sem falar da questão do que a tecnologia ela vai te oferecer, né? Como nós vimos no vídeo, você pode fazer o que ali? Você pode fazer também uma programação de rondas, onde o vigilante ele vai simplesmente acionar
né, lá o aplicativo, e esse equipamento ele vai fazer aquele perímetro, né, com a velocidade, né, com a distância, né, isso pode ser feito previamente. Então, isso você leva até uma segurança maior para o equipamento, para a indústria, né, ou para o próprio condomínio também, seja lá onde for. Então, assim, são muitas ferramentas que podem ser utilizadas não só pela questão do fator humano, né, como a própria tecnologia, ela vem aí também se desenvolvendo muito em favor desta aplicação. Entendi, Fred, muito bom. É importante, né, a gente ter essa visão. Há muitos anos atrás, eu falava isso para os empresários da área de segurança, mas eles poucos nos ouvem, né? Que a gente deveria trabalhar sempre pensando em sistemas integrados de segurança, que envolve 3 pilares fortes, que é o homem, a tecnologia e o procedimento. Exatamente. Então, mesmo você investindo em drones, em CFTV com analíticos, de inteligência artificial embarcada em câmeras, sistemas de radares, se você não tiver uma estratégia formatada para usar isso, você não terá o resultado que você espera na segurança da sua empresa. Então, é importante que haja esse triunvirato aí, né? Homem, procedimento e tecnologia. E falando em tecnologia, vamos começar a mostrar aqui a participação dos nossos... O R. Ximenes diz que sábado será o primeiro dia de trabalho dele na empresa como operador de drone. Tem experiência apenas em DJI, né? Uma americanizar o negócio, né? Mini 2. E ele gostaria de saber aí quais as dicas e conselhos que vocês podem dar para ele nessa inauguração aí de operador de drone, né? Se eu ouvir bem, mas aí você vai complementar também, parceiro. Se eu ouvir bem, ele está iniciando, ele tem pouca vivência na área, não é isso? Me parece que ele fez o curso, mas vai ser a inauguração. Ele fez o curso, então, é a fase de maturação, é como eu costumo dizer, o novo, ele traz medo, mas é um desafio, você vai perceber o quanto vai ser bacana essa sua experiência, e a orientação que eu dou para você é que, consequentemente, o local onde você está indo tenha os processos bem mapeados. O Edivaldo colocou bem aí sobre pessoas, processos e tecnologia. Tá? É o pilar. Então, a sugestão que eu dou para ti é você estar atento a esse desenho das atribuições, tá? Da instrução de trabalho que é aplicada, que é direcionada para o uso do drone, até porque eu tive a oportunidade também de elaborar isso. E você está atento diariamente à realidade da área, da unidade onde você vai operar. Tá? Quanto à questão do balizamento técnico, entre outras coisas, que a aeronave que você vai operar tem, isso aí você vai aprendendo no dia a dia. Mas desejo sucesso aí para você e é uma oportunidade muito bacana. Espero que você goste, se identifique muito. Beleza. Pelo que eu entendi, ele tem experiência com o Mini 2, mas eu não sei se ele vai utilizar esse equipamento ou se será um outro equipamento. O que eu poderia dizer é que é justamente um pouco aí do Sacramento, né, nosso amigo Edivaldo falou, e que você vai em busca da especialização sempre, da capacitação continuada. É o que eu falo com meus alunos. Hoje nós tivemos um curso, né, hoje com uma empresa de engenharia, e eu sempre falo a mesma coisa, vocês têm que continuar se capacitando, porque os desafios eles vêm surgindo, né? A tecnologia vai se modificando, então a gente tem que sempre estar aí se especializando e, de preferência, né, como o nosso amigo acabou de falar, se nessa empresa já existe um procedimento, justamente poder executar o que já está sendo feito. Um conselho aí, bem rápido. Muito bom. Outro comentário aqui de Fátima de Jesus. Se não fosse os seguranças, quem ia nos deixar seguros? Exatamente. Papel importante. Parabéns. Deus abençoe vocês. Abençoados. Abraço. Concordo. Muito interessante a interatividade do pessoal. Temos aqui ainda bacana uma pergunta. Fredrone, você estuda a solução olhando também para normas ANAC, riscos elétricos, aeródromos, NOTAM, voos, BVLOS, etc.
Então, excelente pergunta. Excelente pergunta que a gente vai explorar. Pergunta. Dá para explorar bastante aí, né? Porque existe a questão da legislação, né? Quanto à legislação, nós temos os feras aqui para nos ajudar. Existe a ANAC, TCEA, a Anatel, e a gente tem que se preocupar, inclusive, com a LGPD, né? Mas, Fred, como é que funciona essa questão legal aí, como ele te perguntou, né? Esses riscos elétricos, aeródromos. Certo, pronto. Vamos lá. Quando eu estou em atividade, né, ensinando, eu sempre falo que o módulo que eu mais me identifico quando eu vou falar é sobre a regulamentação, porque é realmente o que a gente precisa ter, né, é o suporte de nossas operações. E nós temos um privilégio, porque a regulamentação que é aplicada a essas operações, ela não só nos define, mas ela também nos orienta. Então, você pode justamente fazer os seus planejamentos de voo, tomando aí, né, como um norte justamente o que diz a ANAC, a Anatel, o DCEA, e dentro dessa regulamentação, justamente, nós vamos nos deparar com situações que envolvam que alguma operação que você está numa zona de influência de um aeródromo, onde você tem que agir, você tem que buscar as ferramentas. Eu costumo dizer que não existe voo impossível. Você pode fazer um voo de onde você quiser, né, na distância que você quiser, contanto que você siga o que diz a regulamentação. Né? Então, voar onde tem os aeródromos, né, a questão do NOTAM, né, que nós chamamos das notícias aos aviadores, né? Então, é você pedir as suas solicitações de voo e mesmo se elas forem aprovadas, você fazer o monitoramento dessa solicitação, porque de repente você pode ter um local que foi, né, que você tem um voo autorizado, mas de repente vai acontecer ali um evento onde esse voo que foi autorizado, mas no momento ele pode ser cancelado, digamos assim. Né? A questão dos voos veloz, biveloz também, tudo isso nós temos na regulamentação. Só para dar um exemplo, nós fizemos um voo agora em Sergipe, onde teve muita dificuldade, onde havia muitas restrições, porque nós estávamos no local onde tem o aeródromo. Então, nós fizemos o quê? Nós entramos em contato com esse local, nós fomos buscar as ferramentas na própria regulamentação, fizemos um termo de coordenação, fizeram lá uma sabatina, né, comigo, né, onde eu fui ali, né, onde eu consegui, né, poder responder ao que eles queriam. E aí nós fizemos esse voo agora, né, fizemos contato com o aeródromo, né, antes de levantar o voo, depois que levantamos o voo. Então, assim, é possível, mas se você quer se tornar um piloto, a primeira coisa que você tem que fazer realmente é mergulhar nessa regulamentação, que ela não tem o objetivo, digamos, de restringir, ela tem o objetivo de orientar. A partir do momento que a segurança de voo é o item mais importante de toda a operação. Espero ter respondido aí o meu amigo. Com certeza. Alessandro Faraoni também fez um questionamento aqui. Existe a possibilidade de processos referentes à invasão de privacidade quando se opera um drone, mesmo que esteja sendo utilizado com o intuito de segurança privada? Aí já entra na questão, né, mais da LGPD e da própria legislação que ampara aí que você não pode voar a menos de 30 metros, não pode voar próximo a aeroportos, presídios, hospitais, né? Como é que funciona isso aí, Sacra e Fred? Os critérios para você realizar o sobrevoo, muito antes de você poder realizar a atividade, todas essas variantes, elas são mapeadas, entende?
No caso, como foi direcionada a pergunta, para uso profissional, não para uso recreativo. Então, todas essas variantes elas são mapeadas. Então, isso, por exemplo, a depender do local, isso é identificado, entendeu? Justamente porque é uma das primeiras coisas que a gente se preocupa. Bom, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem essa preocupação no segmento industrial, em área que existe concentração de fábricas, enfim, porque, consequentemente, não tem moradias, não tem residência. Mas, por exemplo, nós já acompanhamos uma atividade, o Fred aí pode complementar, em área condominial, residencial. E ali a gente foi com objetivo, mas de repente a gente poderia se identificar com o que você acabou de exemplificar na sua pergunta, Alessandro, não é isso? Exato. Entendeu? Então, tudo isso é bem mapeado. Então, de repente, se a gente vai realizar um sobrevoo, então vocês vão passar pela portaria, vão submeter uma parte da primeira triagem de controle de acesso. Então, essa atividade vai ser aplicada, os moradores daquele local vão estar cientes que no horário X, no determinado tempo, vai ser realizado um sobrevoo com drone, justamente para evitar esse tipo de constrangimento. Porque uma vez avisado, uma vez a informação previamente alinhada, a gente elimina não somente esse tipo de constrangimento, como outros, entende? Então, todas essas variantes, foi interessante você falar sobre isso, mas todas essas variantes, elas são previamente mapeadas, identificadas. Interessante, tem uma pergunta aqui que casa exatamente com o que o Fred estava colocando agora. O Guedes, ele está falando aqui, primeiramente, parabéns pela live e pela presença dos especialistas aqui nesse local, né? Quais as dicas para quem deseja contratar um serviço de ronda patrimonial com drone? O que precisa, Fred? Enfim, eu acredito que a dica melhor é você ter uma empresa realmente, né, que possa atender isso, que tenha expertise, né, que possa levar essa solução. Eu sempre costumo dizer que essa solução, ela é uma solução customizada. É um pouco do que o nosso amigo Sacramento acabou de dizer. Por quê? Em cada ambiente você vai ter uma realidade diferente. Então, é uma solução que no caso, nós aqui, enquanto empresa, nós levamos essa solução, mas ela é discutida, né, de acordo com aquele ambiente, com o que se quer, né? E assim, o que eu posso dizer em dica é poder exigir dessa empresa, principalmente o atendimento aos requisitos, né, requisitos da regulamentação, para que isso possa gerar uma segurança jurídica, não só para o operador, mas como para a empresa, porque hoje nós temos uma regulamentação que ela diz o seguinte, ela fala, o piloto ele é o maior responsável pelas operações. Porém, existe a corresponsabilidade de quem? Do CNPJ. Né? Então, assim, é tudo muito interligado. É a responsabilidade compartilhada. Então, né, o que eu posso dizer é justamente buscar uma empresa que já tem uma experiência de mercado, né, que já tem uma trajetória, para que você possa poder ter aí uma possibilidade de sucesso maior aí nessa implantação. Em complemento ao que o Fred acabou de colocar, é o peso maior mesmo, é a questão do atendimento às legislações. Antes de mais nada, quando for consultar o fornecedor, é interessante pesquisar sobre o fornecedor proposto, pesquisar sobre o histórico, ver quais são os clientes em potenciais dele. Tá? No momento em que essa atividade foi implantada por uma determinada empresa dentro do polo petroquímico, como outras, isso foi muito bacana, porque quando chegavam nas outras indústrias, com especificidades diferentes de produto, com as suas particularidades, era a primeira coisa a ser perguntada. Vocês já estão na área industrial? Porque imagine você mapear os riscos de uma área industrial, que quem está aqui na live e trabalha no segmento industrial sabe muito bem o que eu estou falando. Imagine para uma empresa que atua na área industrial, já atua na área industrial, ter que prestar um serviço tão importante, de um peso tão grande como esse. E outra dica que eu dou para você também é a questão do mapeamento dos riscos. É a premissa. Lá no final vamos falar sobre os riscos envolvidos e vocês irão perceber, porque tem muita empresa ainda hoje que se manifesta, não tem especialidade nenhuma,
Muitas das vezes os equipamentos são de uso recreativo, não são equipamentos de uso profissional, mas o tomador do serviço ele não tem essa expertise, sabe? Então, assim, é interessante ter esse cuidado. É interessante envolver outros departamentos da empresa, como, por exemplo, o Fred colocou bem aí a área jurídica, envolve também as questões de compliance, entendeu? Então, é muito importante estarmos sinalizando, explicitando aqui esses pontos, para que vocês também despertem sobre o peso que tem a importância disso. Interessante. O Itamura Souza aqui mandou um comentário aqui para você, viu, Fred? Sou segurança patrimonial, fui aluno recente do instrutor Fred e tive a oportunidade de aprender muito sobre o universo dos drones e mudar totalmente a minha visão do que é operar um drone. Tá vendo você sendo reconhecido em seu trabalho, isso é muito importante. Tem uma colocação interessante aqui também, porque a gente acha que às vezes o drone, a gente está falando aqui sobre proteção perimetral, mapeamento de risco, mas ele pode agir em outras situações também. O Fábio Oliveira aqui está colocando. Os drones também podem servir ao combate a incêndios. Como esses equipamentos, equipes de bombeiro conseguem apagar o fogo com mais eficiência em áreas de difícil acesso. Porque o drone é equipado com as câmeras termais, né, eles ajudam a mapear os locais onde está tendo aquela incidência maior. Não é isso mesmo, Fred? Isso. Nós operamos em uma indústria, nós fazemos esse perímetro, mas aí também nós identificávamos justamente essa questão do incêndio, que muitas vezes você tem um foco que você não consegue enxergar, né, o olho nu, no caso, e você tem lá, né, a câmera, né, noturna, termal, onde você consegue enxergar. Então, realmente, a gente tem muitas aplicações nessa área aí também. E como ele falou, também pela questão do acesso, né? Difícil acesso. Você já tem equipamentos com mangueira, né, embarcada, né, para poder minimizar, né, pelo menos minimizar a questão da incidência. Falou em câmera termal. Separei até um videozinho aqui para demonstrar para o pessoal que está assistindo, aqueles que ainda são leigos no assunto, né? Para demonstrar como funciona uma câmera termal. Fiz um pequeno vídeo aqui, vou rolar agora para vocês. Digamos que nós temos uma pessoa camuflada numa área de vegetação, o que seria impossível de identificar visualmente sem o uso do drone e com a câmera termal. Vamos ver? Opa, com a câmera termal já identificamos um ponto de calor e um pequeno movimento no meio da vegetação. Desta forma fica muito fácil. Não importa se ele está camuflado ou não, basta aproximarmos e nós vamos identificar aquele ponto exatamente onde o nosso homem está escondido e camuflado. Então, meu amigo, nós já o identificamos. Podemos, inclusive, mandar uma mensagem ali pelo drone de invasão àquela área. Lembrei agora daquele filme antigo, Sacra aí, Fred. Exatamente, eu lembrei dele aqui agora. Aquela folhagem, né? Tava ali escondido no mato, e hoje em dia com o drone, isso aí acabou, né, meu irmão? Imagine, isso foi em 1984. Olha só, entende? O Exterminador do Futuro, correto? Exatamente, Pronto. Um clássico. Um clássico, né? Tem aqui um outro comentário, deixa eu achar ele aqui. Incêndios florestais. Fábio Oliveira também. Incêndios florestais, o drone vem como excelente ferramenta de monitoramento, pois é possível identificar os focos de incêndio, assim como buscas possíveis vítimas nas áreas atingidas. Ou seja, o drone também ajuda até a resgatar pessoas, não é isso? Perfeito, Fábio. O perfeito comentário do Fábio. Uma tecnologia, a Fred pode complementar também, uma tecnologia de solução com drone é o Matriz 30T, que é utilizado muito pelos socorristas, pela equipe especialista em emergência. O Matriz 30T é perfeito. O Fred pode falar mais sobre as especificações dele. Justamente, como eu falei inicialmente, a tecnologia ela vem se modernizando. E, no caso, esse equipamento, você tem um equipamento que tem um zoom de 200 vezes, digamos assim, né? Um formato híbrido. Você tem um equipamento que ele voa na chuva, né? As especificações do fabricante, ele fala isso. Onde você pode ter ali um acessório modular, né? Justamente um alto-falante, uma câmera, uma luz, né? Onde você identifica essa localização, ela é georreferenciada,
E você tem ali, né, procedimentos, tem algumas ferramentas para poder identificar aqueles locais com a precisão maior. Muito bom. Tem aqui uma pergunta, deixa eu localizar aqui novamente. O Cleildo Nascimento, ele colocou que as empresas que contratam operadores de drone, necessariamente, elas precisam de técnicos de TIs que também entendam das tecnologias das aeronaves? Quer responder essa aí, Saca? Sim, o Fred também pode complementar, porque são perguntas que se complementam. Eu no que cabe, com a minha vivência, e o Fred na seara técnica. Perfeito. Na verdade, a área de TI do cliente, ou seja, do tomador de serviço, que objetiva é contratar a atividade. Então, envolveu tecnologia, a área de TI ela tem que estar a par para poder dar parcela de contribuição dela no que for necessário. Fred? Sim. O que acontece? Nós, enquanto empresa, quando nós vamos, né, oferecer o curso para os vigilantes, para a implantação dessa tecnologia, nós oferecemos assim, as mais variadas ferramentas para que eles possam, para que eles utilizem esses equipamentos de acordo, né, com o que aquela indústria ela necessita. A questão dos profissionais, né, de TI são muito importantes também à medida que você pode ter ali soluções de transmissões de imagens, né, diretamente para centrais de monitoramento, porque esses equipamentos eles têm lá, né, a possibilidade de você fazer esse espelhamento, né, onde você pode fazer aí esse compartilhamento. Mais ou menos isso. Mas o vigilante em si, né, no curso que a gente oferece, na capacitação, ele já sai ali, né, o profissional já sai com todas as ferramentas necessárias para executar aquelas atividades. Interessante. Temos aqui o Leandro Serra também, ele está falando aqui de forma estratégica. Qual a opinião dos senhores quanto a termos um posto de drone em separado aos postos de vigilância humana? Parabéns pelo super tema da live. Na verdade, se eu entendi bem a pergunta, ele quer saber se é interessante colocar um posto à parte, que seja só drone, separado da vigilância humana, né? Na minha humilde opinião, com esse adendo aí do Estatuto da Segurança Privada, e até pelo plano estratégico, é interessante que seja um posto de vigilância com um vigilante com preparo técnico para operar o drone, né? Porque ele está, inclusive, sendo um componente da força de reação, se necessário, e exatamente. Esse tipo de coisa. Na visão de vocês, o que vocês acham disso? É dessa mesma forma também. Vai das particularidades de cada contrato quando se define o escopo que vai ser implantado. Então, o operador de drone, que é o piloto formado, tecnicamente, ele não pode ter multifunções. Então, suponhamos que você tenha, num determinado contrato, 3 postos de vigilância 24 horas. Desses 3 postos, um tem que ser dedicado para poder operar a aeronave. Entende? Justamente para poder, como você colocou bem, Edivaldo, dar o apoio. Entendeu? Ser a força de reação para uma pronta resposta, numa possível emergência que surja, seja ela qual for, enquadrada nas tipificações de risco daquele contrato. Entendeu? Tem uma outra colocação aqui. Cleildo Nascimento, numa inspeção de prédio com drone, como proceder se algum morador não aceitar que o serviço seja feito? Existe isso, Fred? Já se deparou com uma situação dessa? Não, ainda não, mas isso pode realmente acontecer. Nós temos aí, pela ONAC e pelo DCEA, nós temos uma norma que diz o quê? Que você não pode fazer um voo com uma distância inferior a 30 metros sem a autorização dessa pessoa, digamos assim. Então, nas minhas inspeções, geralmente eu faço o quê? Eu faço um termo onde eu coloco lá meu nome, o nome da empresa, o equipamento que eu vou utilizar, e aí esse documento, ele digamos assim, ele é assinado pelos condôminos, né? Porque aí eu vou poder me aproximar uma distância inferior, geralmente inspeção 2 metros, né, daquela estrutura, e
eu preciso da anuência dessas pessoas. Então, se tiver algum morador que não aceitar, a gente vai ter que buscar uma forma de fazer essa inspeção, mantendo essa distância de 30 metros desse morador. Mas até agora ainda não aconteceu, não. Mas já me perguntaram, e se todos os moradores não aceitarem, você faz a inspeção? Eu falo, de jeito nenhum. Né? A gente tem que fazer o voo de acordo com as normas. Né? Beleza? Beleza. O Márcio Silva colocou aqui, já me deparei com situações de áreas onde algumas facções atuam e tomar conhecimento que eles não permitiam voos no perímetro. Esses pontos são mapeados pela Fred Drone, uma restrição informal. Eu creio que ele quis perguntar aqui se há um mapeamento das áreas onde haja esse tipo de restrição, mesmo que seja informal. O que vocês sabem disso aí, Fred? Então, já aconteceu de eu ir fazer um acompanhamento, né, de uma obra em um local onde você tinha uma zona, né, um pouco mais sensível. E aí, durante a nossa avaliação de risco, durante o alinhamento, né, junto com o contratante, nós buscamos essa informação. Então, nós vamos buscar, né, alguma solução que possa minimizar esse impacto. Eu já fiz algumas operações, né, pela empresa, onde eu fui com uma aeronave um pouco menor, que não tem um ruído maior, onde eu pude ficar em um local onde eu não estava muito exposto, né? Então, a gente conseguiu realmente fazer o voo. Mas se a gente perceber que isso pode ter alguma dificuldade, pode gerar algum prejuízo, a gente realmente não faz. Interessante. Saca, o Rinaldo Oliveira está falando aqui. A criminalidade também utiliza essa ferramenta mapeando vulnerabilidades, planejando ações delituosas. Existem equipamentos para inibir o sinal desses drones realizando intrusões nas áreas privadas? Saca, sim, o Fred também vai complementar, porque já nos deparamos com situações semelhantes. A própria solução, Reinaldo, é isso? Reinaldo Oliveira. Reinaldo. Parabéns, Reinaldo, pela pergunta também. Já nos deparamos com situações nessas condições e o próprio drone, ele detém um recurso que possibilita a identificação de outra aeronave. Só que sua pergunta foi muito bem direcionada, porque a criminalidade, ela também utiliza da solução, ela também entende da solução, então é a chamada contra-inteligência, entende? Eu vou exemplificar aqui, vou citar uma experiência vivenciada da parte que envolve riscos, porque existia a espionagem industrial em determinado local. Acho que o Fred lembra bem desse cenário, onde eles estavam utilizando o drone sem autorização prévia, era um drone de uso recreativo, e eles estavam invadindo a área privada, realizando as fotos. Naquele local existia um drone com esse recurso que possibilitou também a identificação e a quebra de frequência desse drone intrusor. Esse drone caiu. Tá? E aí nós recolhemos o drone, levamos para a delegacia, abrimos o boletim de ocorrência. Então, assim, da mesma forma que a gente procura idealizar e utilizar do recurso para gestão de riscos dos nossos processos, a criminalidade ela usa com outro objetivo. Então, infelizmente, a gente se depara com essas situações. Mas, assim, tanto para o lado de cá, digamos assim, como para o lado de lá, existe um recurso que possa impactar e quebrar a frequência de um drone que esteja numa área sem autorização prévia. Interessante. O Rocha fez uma pergunta aqui, meio cabeluda aqui. Essa aqui vai para o Fred. O Saca também, logicamente. Mas eu, pelo menos, nunca vi. Viu? Rocha falou aqui. Rocha é consultor de segurança já, experiente, né? Aí é macaco velho. Rocha, Rocha de Salvador? É Rocha de Salvador? É, Rocha Adriano, é o grande. Grande Rocha. Um abraço, Rocha, meu irmão. Rocha. Ele colocou aqui, viu uma propaganda sobre um drone com autonomia de energia, o que resolve uma limitação das baterias, né? Mas vi que ele fica interligado por um cabo de alimentação que permite chegar a 100 metros da base. Aí ele complementou aqui. O que os especialistas acham da limitação de distância desse modelo? Lembrando que se na área tiver edificações mais altas, criam ângulos menores à medida que se afasta da base. E aí, meus amigos? Pronto.
Pronto. Vamos lá. Ó, existe sim essa solução que é o drone cabeado. Existe sim essa solução, porque hoje nós temos uma limitação de bateria, né, como o nosso amigo acabou de mencionar, onde as aeronaves multirotores, você tem ali autonomia de 40, né, 50 minutos. Então, você tem nessa tecnologia, nessa solução, equipamento que pode ficar ali sendo abastecido por energia, né, diretamente para o equipamento por algumas horas. Isso realmente existe e é uma solução que é muito aplicada, né? Agora, em relação à segunda pergunta, a limitação de distância de modelo, né, o que acontece? Você, quando vai fazer uma análise da aplicação dessa tecnologia, você vai considerar diversos fatores. E aí você vai buscar minimizar, né, esse impacto, né? Se você conseguir uma solução que atenda 100%, né, é justamente o que a gente está, né, o que a gente vai tentar buscar. Mas você vai ter ali algumas adequações que elas vão variar de acordo com aquela demanda. Então, você vai ter que buscar isso, né, achar uma solução onde você tem ali a limitação da distância, você fala também de áreas onde tem edificações, né, ângulos menores, etc. Então, uma das coisas que nós observamos, né, dentro daquele cenário é justamente, né, o ponto de decolagem, né, o ponto de operação daquele piloto, né, onde naquele ponto de operação ele possa minimizar justamente o quê? Justamente a questão do sinal de rádio, a questão do trânsito de pessoas, trânsito de veículos, né? Se aquele lugar, se ele tem um conforto suficiente para que ele possa executar essas operações. Então, isso, né, isso existe, mas aí, justamente no planejamento, o que a gente precisa entender é que a operação ela vai muito mais além da decolagem e da aterrissagem. Existe todo um planejamento, né, que tem que ser feito, elaborado, para que essa tecnologia ela possa gerar os melhores resultados dentro daquele cenário. Excelente. O R. Ximenes, mais uma vez, falou da excelente live, conteúdo de excelência. Ele gostaria de saber quais os drones mais utilizados para segurança em usinas termoelétricas, por exemplo. Então, vamos lá. Hoje, como eu já mencionei, você tem a evolução dos equipamentos justamente para essa demanda, né, que já existe. Então, se você tem um ambiente que tem uma influência, né, magnética, eletromagnética, uma influência de altas temperaturas, você tem que buscar aquele equipamento para poder atender aquele cenário, que é justamente o que nossa empresa, né, acaba oferecendo. Chega para nós uma demanda de uma indústria e a gente quer saber como é que opera essa indústria. Ela tem emissão de gases, ela tem emissão, né, de fontes de calor, ela tem emissão eletromagnética, né? Então a gente vai buscar o equipamento para atender justamente a essa indústria. Aí você tem os modelos, né? Falando da DJI, você tem os modelos da linha industrial, que são equipamentos, né, que têm um valor maior, né, um investimento maior, mas que vão te levar esse resultado, que vão poder operar nesses ambientes, né, ambientes mais sensíveis, digamos assim. Exatamente. Então, complementando, o mapeamento de risco, quando ele é feito, principalmente para essas áreas que o Fred acabou de exemplificar, é justamente identificadas as áreas de risco, classificadas com risco de explosão, bem como as áreas de proteção IP, que trata-se, por exemplo, do sistema de CFTV, que existe um cabeamento mais reforçado, que existe câmeras de CFTV com invólucro para poder resistir
os produtos químicos que são lançados na atmosfera. Um exemplo, Fred, foi o drone que perdemos em determinada indústria por emanação de ácido sulfúrico. Em 8 meses, a aeronave muito bem estruturada, mas ela não resistiu. Em 8 meses, olha que eu posso até deixar claro aqui, foi uma falha não ter identificado isso, mas a aeronave ela só resistiu 8 meses, porque ela já estava com toda a sua estrutura derretida. Isso. Temos aqui 2 perguntas aqui. Fight Aldo desativado. Parabéns, Guerreiro, pela excelente iniciativa. Pergunta: existe uma remuneração própria para os operadores de drone? Bem, que eu saiba, não existe ainda uma remuneração específica. Isso depende de cada convenção, né? A gente está ainda maturando a Estatuto da Segurança Privada, que está trazendo aí os operadores de sistemas de segurança eletrônica para dentro do guarda-chuva da segurança privada. Mas que eu saiba, aqui na Bahia, pelo menos, onde você está aí, Saga, tem alguma coisa a esse respeito? Não. Embora eu tenha pouco tempo aqui na Baixada, aqui no litoral, na região de Santos, eu fico baseado no Porto de Santos. É um salário expressivo, eu diria, significativo. Poderia ser melhor, mas também não é um salário ruim, tá? Até porque trata-se de uma senhora tecnologia, de uma gama de responsabilidade. Então, eu creio que, da forma que as coisas estão caminhando, com as tendências de evolução, logo isso vai ter um reconhecimento bacana para esses profissionais. Algumas empresas que eu conheço que utilizam drone, o salário do operador de drone realmente já é diferenciado, né? Exatamente. Tem um investimento, ele tem custo. Exatamente. E isso aí coincide exatamente com a pergunta aqui do Gilson Nascimento Cardoso. Ele botou aqui: o vigilante tem que ter uma carteira específica para operar o drone, para que não venha ocasionar um acidente? Como é que funciona isso aí, Fred? Então, o que acontece? Hoje a nossa regulamentação, ela exige o quê? Exige o cadastro do piloto. Então, hoje, no caso, um exemplo, o CNPJ, a empresa, ela precisa ter o cadastro pela ANAC, e no DCEA, ela vai compartilhar esse equipamento com os vigilantes, no caso. Então, não é a necessidade de ter uma carteira específica, você tem que ter um cadastro onde, a partir do momento que você vai fazer o voo, né, lá o órgão regulador, ele tem ciência de quem é o operador. Então, isso, na verdade, tem que ser uma exigência do próprio vigilante, né? A gente sabe que tem casos, né, onde se pega um equipamento como um equipamento de tanta responsabilidade, aí chega e fala, não, né, tome aí, voe, né? Quando, na verdade, precisa fazer um curso, precisa se capacitar, que aí já é, né, no caso, o segundo questionamento, né, que por meio dessa capacitação você vai minimizar os riscos dessa operação, minimizar as possibilidades de algum acidente, né, alguma coisa que possa levar a um prejuízo. Então, mais uma carteira específica não é não é obrigatório. Não é obrigatório, não. Exatamente. Temos aqui o João. O João está colocando aqui uma situação. Ao detectar voos indevidos de drones sobre os limites de uma propriedade privada, como a instituição deve proceder diante dessa situação? E aí? Ao detectar voos indevidos de drones sobre os limites de uma propriedade privada. Como essa propriedade deve proceder diante dessa situação? A quem ela pode recorrer? O que ela pode fazer? 190. Diante da pergunta dele, 190. Porque aí a nossa pergunta estaria direcionada também, diante do que a gente já debateu aqui, já explicitou, se fosse para empresa privada, que contrata o serviço específico. Mas nesse caso aí, o acionamento é da polícia. Que, inclusive, na época que eu morava em Salvador, eu me deparei com situações paralelas também, não sei se o Fred lembra disso, de um sobrevoo que estava sendo realizado na região do Cabula, e o camarada já tinha o costume de estar vigiando a região em relação à invasão de privacidade das pessoas. Conseguiram detectar com outro recurso de onde o drone estava sendo monitorado. Primeiro derrubaram o drone com a frequência e identificaram de onde ele estava sendo monitorado, foi onde a polícia chegou, deu bate pronto e conseguiu detê-lo.
Isso daí realmente é uma situação onde isso vem incomodando, né, meus amigos aí, algumas indústrias, alguns gestores, né, o próprio Rinaldo, né, ele perguntou sobre a questão das ferramentas, né, para poder inibir isso, mas é mais ou menos o que nosso amigo ele mencionou, é realmente buscar aí, né, uma autoridade policial, de repente fazer um trabalho de contra-inteligência, de repente mapear os horários, ver naquele perímetro, né, mais ou menos quais são os pontos onde pode haver essa decolagem. Tirar as fotos do equipamento. Justamente. Aí tem que fazer do local onde ele está sobrevoando, exatamente. É por isso que é importante as pessoas saberem que existe uma legislação para isso, né? Existe o DSEC, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tá vinculado à ANAC, que tem até o próprio equipamento que você vai utilizar tem que ter o registro na Anatel, né? Ele é homologado porque usa radiofrequência, todas essas questões aí que são envolvidas para a segurança do seu uso, né? Temos aqui o Márcio Silva perguntando qual a importância de escolher a aeronave correta para cada finalidade. Voos noturnos, voos de longo curso, voos indoor, modo furtivo, condições climáticas adversas, etc. Esse conhece. Essa é boa, hein? Esse conhece. Esse conhece. Esse conhece. Já que conhece, não esquece de dar o seu like, viu? A gente tem muita gente participando, mas os likes estão poucos ainda, hein? A live está excelente. Espero que vocês curtam, não custa nada, dá o likezinho aí para incentivar mais a gente ainda. Responde aí, Fred. O que eu poderia dizer é que a importância ela é imensa, né? Imensa. O que é que você vai fazer, né? Qual é o produto que você tem que gerar, né? Qual é o tipo de ação que o contratante quer, né? Que o seu equipamento ele possa executar. E aí você vai escolher o equipamento de acordo, né, com a utilização. Isso vai fazer toda a diferença na entrega dos resultados. Então, né, voo noturno, né, equipamento que tem justamente uma visão noturna, né, como o vídeo aí que nosso amigo Edivaldo acabou de nos apresentar, voos indoor, né, equipamentos talvez um pouco menor, que não gere ali uma turbulência, né, com as hélices que possa desestabilizar esse equipamento. O modo furtivo, esse modo furtivo aí é justamente equipamentos que não tenham muita emissão de ruído, né? A gente costuma associar o modo furtivo a não ter a iluminação do equipamento, desligar a iluminação. Isso acaba sendo um pouco perigoso, inclusive, porque a própria ANAC ela fala da proibição desse tipo de voo, né? Então, no voo noturno, o seu equipamento ele tem que estar lá com as suas luzes, né, acionadas. Mas aí você pode ter um equipamento que tem um zoom, né, de 50 vezes, 200 vezes, pode manter ele um pouco mais afastado, pode colocar ele numa altura maior, entendeu? Condições climáticas adversas. Hoje nós já temos equipamentos que eles têm, quer dizer, nós já temos, né? Hoje já o mercado já oferece equipamentos, né, que tem aí justamente resistência, né, à chuva. Hoje tem até a própria solução, né, que você tem um equipamento que ele fica em uma estrutura fechada, né, que ela vai se abrir, ele vai fazer o voo automático e vai aterrissar, onde o carregamento de bateria ele é feito por indução, né? Nós já temos, né, aqui da empresa, já temos algumas dessas tecnologias, né? Não temos ainda a indústria utilizando, até porque as próprias indústrias têm optado por soluções, não é que sejam mais simples, né, mas soluções onde o custo-benefício ele vai justamente poder atender, né, ao que a indústria está em busca. Mas já temos equipamentos também que vão na chuva, né? Então vai depender do que o cliente quer. Então a importância é justamente essa, você oferecer a solução para o problema, né, do seu contratante. É interessante, Fred, existe uma diferença, e você vai explicar para a gente, né, o que é um voo autônomo e o que é um voo automatizado. A gente mostrou lá no início naquele vídeo, e o vigilante apenas liga o equipamento e ele vai, mas ele pode intervir a qualquer momento. Mas qual é a diferença do autônomo para o automatizado?
Certo, Joé. O voo autônomo, né, segundo a nossa regulamentação, ele é aquele voo onde a aeronave ela vai operar, vai fazer lá o seu percurso, e o operador ele não pode intervir nessa operação. Esse é o voo autônomo. O voo automático, ele dá ao operador a possibilidade, como naquele vídeo que você apresentou, de intervir. Por quê? De repente o vigilante está fazendo um voo, né, um voo automático, um voo automatizado, onde ele vai poder ali ver alguma ameaça, né, alguma situação onde ele vai ter que interromper o voo, né, para poder fazer a vigilância, né, efetuar o comando de voz, e depois ele pode retomar esse voo também, de forma o quê? De forma automática. É bom que se diga que o voo autônomo, ele não é permitido pela nossa regulamentação, apenas o voo automático. Bem interessante. Saca, eu vejo também que nas operações é comum que se faça um zoneamento do perímetro, né? Por exemplo, eu posso criar várias zonas ali para utilizar o meu drone e já deixar programados voos para quando houver uma intercorrência naquele local, eu não perder tempo de tateando o drone até chegar nesse local. Como é que funciona isso? Tá, você na verdade já fez a pergunta com a resposta, digamos assim. Eu vou citar um exemplo com distanciamento significativo. E o que isso traz, né, de benefício, né? Isso, de poços artesianos e estações de amonioduto. Uma experiência também vivenciada muito boa. Os poços artesianos que ficam aproximadamente a 8, 10, 12 quilômetros. As estações de amonioduto também da mesma forma. E antes da aplicabilidade do serviço, de implantar essa atividade, isso era essa pronta resposta, que na verdade não era uma pronta resposta, era dada por vigilância de posse de um veículo. Existiam alarmes, a parte de tecnologia de segurança eletrônica instaladas nesses locais, e despertavam um alerta para a central de monitoramento, que por sua vez acionavam a equipe de escolta. Então, às vezes, eram áreas também de difícil acesso, com relevo, no período de chuva dava muito trabalho e a marginalidade conseguia lograr êxito com furto de medidores, cabeamentos de cobre, transformadores, e uma fábrica sem água, uma indústria sem água, ela não é nada. Então, esses poços artesianos eram distantes, e esse risco ele foi mitigado justamente pelo uso das ondas RPAs, desse modelo que você iniciou a pergunta. Então, a partir do momento que isso acontecia, já era interligada a tecnologia. O drone automaticamente, por exemplo, um deslocamento com a equipe que levava em torno aí de 25, 30 minutos, a depender das condições da viabilidade, o drone fazia em 5 minutos. Então, como você mostra lá no vídeo, o drone se apresentava, já acionava o canhão de luz, já dava a voz de comando em relação para que a marginalidade se afastasse, até porque quando você se depara com a condição dessa, você não sabe o que existe por trás dos bastidores. Então, houve uma redução significativa dessas investidas criminosas, que geravam também grandes prejuízos nesses locais. Então, essa integração para o zoneamento, seja no exemplo que eu acabei de colocar, dos poços artesianos da estação de amonioduto, bem como na extensão periférica. Funciona muito bem, até a vigilância chegar, ou os órgãos de segurança pública externo, que funciona perfeito em sinergia com os órgãos de segurança privada, para poder dar a pronta resposta. Excelente. Fred, o Aragão, da T-Risc, Gestão de Risco, Salvador, ele comentou aqui: com o crescente uso de drones na indústria para monitoramento e inspeção de infraestrutura, como garantir que a implementação dessa tecnologia minimize os riscos? Certo. Então, o que acontece? O sucesso, né, no que se objetiva em determinada operação, em determinado ambiente, ele passa pelo planejamento. O planejamento do equipamento que vai se utilizar, que tipo de capacitação que vai ser necessária, e aí, por meio da aplicação, eu sempre costumo dizer isso, né, para os meus clientes, nós não temos uma solução específica para o atendimento de maneira geral. Nós vamos vir aqui com soluções e vamos
construir com vocês isso, né? Porque aí a gente precisa ver quais são as características da operação, daquele ambiente, o que é que se busca. Fazemos o planejamento, ele passa pela escolha do equipamento, até pela forma de capacitação, né, que esse operador ele vai precisar ter. Hoje nós temos soluções customizadas, inclusive hoje o atendimento a essa empresa que nós tivemos foi justamente o que nos levou, o que fez essa empresa nos escolher, né, porque hoje a gente já tem algumas empresas que oferecem cursos, foi justamente essa questão da solução customizada. Então, eu fui buscar junto a essa empresa qual é o tipo de operação, qual é o equipamento que eles têm, e aí a gente consegue dar essa capacitação com base na solução que, né, aquela empresa ela está tentando ter. E se tiver, né, alguma coisa que precise ser feita, de repente adaptada, nós temos a expertise, né, para poder justamente encontrar essa solução. Pelo menos até esse momento, nós temos aí, né, consultorias em algumas indústrias, até esse momento a gente está conseguindo. Né? Excelente. O Mauro Oliveira, empresário da área de segurança aqui da Bahia. Boa noite, Mauro. Bem-vindo à nossa live. Obrigado pela pergunta. Ele está perguntando se já tem algum trabalho feito em unidade prisional. E complementando, ele coloca aqui, bloqueador de celular é um impeditivo? Nós temos um curso que nós oferecemos às forças de segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, e nós já tivemos alguns alunos da Polícia Penal. Então, essas soluções, né, ligadas aí ao ambiente prisional, elas são, pelo menos até onde eu sei, né, são aplicadas pelos agentes de segurança, né? Tivemos aí alguns alunos em 2021, 2022, hoje a própria Polícia Penal já tem os seus centros de capacitação, né, desses operadores, então já existe nesse sentido, digamos assim, né? As pessoas já estão se organizando para poder encontrar essas soluções. E a questão do bloqueador de celular, nós temos hoje uma comunicação entre estação, né, de rádio e o equipamento, né, que, como o nosso amigo Edvaldo falou, é homologada pela Anatel, né? Temos lá uma comunicação que é feita em 2.4, né, em 5.8, onde você já tem algumas ferramentas que elas, alguns dispositivos, né, que acabam interferindo nessas comunicações, mas agora eu não saberia dizer se o bloqueador de celular ele vai conseguir, né, ter aí alguma interferência nessa comunicação. Aí tem que ver as especificações para a gente saber. O Cid pergunta aqui, Cid Max, qual é o drone mais indicado para ser utilizado em plataformas marítimas? Pronto. Então, meu amigo, o que é que nós encontramos nesse ambiente, né? O que é que nós encontramos? A gente vai buscar o equipamento que atenda àquele ambiente. Então, a gente vai ter ali um ambiente onde você tem uma influência, né, de atmosfera, de ventos, né, de umidade, de precipitação, de chuva. Então, você vai buscar um equipamento que ele tenha uma resistência maior justamente a esses fatores. O que o Sacramento falou, né, você tem hoje a linha matriz, né, que da DJI é a linha que consegue atender melhor a esse cenário. Você tem até algumas plataformas da Petrobras, né? Nós prestamos serviço à Petrobras também, então a gente está tendo contato com alguns operadores e eles têm equipamentos específicos para esse ambiente. Só fazendo um adendo, uma grande diferença, porque nós colocamos que o Matriz 30T
ele sobrevoa em chuva. Na verdade, é tempestade, que é um cenário completamente diferente, por consequência das questões atmosféricas, como você salientou bem, em relação à parte de vento. Então, plataforma offshore, essas áreas são típicas para essa condição. Então, tem que ser uma aeronave bastante robusta, o Matriz 30T, por exemplo, como o Fred colocou bem, é um equipamento excelente para essa condição. Aqui foi direto para você, viu? Márcio Silva, Sacra. Sacra, você vislumbra que em algum tempo a utilização do RPAS será obrigatória pela RFB em resíduos alfandegários? Eu creio que sim. Pergunta dele também, parabéns pela pergunta, bem direcionada. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque eu sou um profissional, um especialista que atua na área também, estou no segmento portuário desde 2012, e eu percebo algumas intervenções em algumas áreas, em algumas instalações portuárias, como, por exemplo, a intervenção de embarcações próximas da margem de atracação dos canais, por exemplo, que já tem interface com a Polícia Federal, os drones subaquáticos, em relação que intervêm nas questões do narcotráfico, com os entorpecentes que são colocados, as drogas que são colocadas por debaixo dos navios. Eu creio que logo sobre essa questão da regulamentação vai ser o balizador para que o profissional ele tenha essa intervenção e que legalize logo tudo de uma vez. Eu acho que está muito próximo disso, é o meu sentimento. E hoje você tem também os drones aquáticos, né, que a Polícia Federal já está aí utilizando justamente para pegar essa... Eu acho até que o nosso amigo aí, né, ele colocou, né, se eu não me engano, é o Arpia. O Arpia, que é um drone que está sendo utilizado aí pela Polícia Federal, inclusive. O Alfredo Taranto colocou aqui, o Arpia da ADTEC, né? Interessante. Tem aqui também, Cleil, na aplicação de drones em eventos, como proceder caso haja muitas pessoas? Aí é complicado, né? Demais, porque você tem uma regulamentação, né, que diz, né, isso aí eu vi do próprio superintendente da ANAC, ele falando que a segurança era inegociável. Então, essa questão da distância de 30 metros de pessoas não anuentes é algo também inegociável. O que nós temos hoje, nós temos 2 autorizações para sobrevoo sobre pessoas não anuentes. Mas isso, como eu falei inicialmente, isso passa, né, por um processo junto à ANAC, né, onde é feito aí um estudo de viabilidade, que não é o que acontece com o que nós estamos em busca, os equipamentos que nós temos. Então, o que eu sugiro para voo em eventos é você fazer o voo no perímetro desses eventos. Aí você vai buscar, né, o melhor local, o melhor ângulo, né, porque você sobrevoar sobre pessoas, sobre multidão, também é bem complicado. Inclusive, as forças de segurança, elas têm essa prerrogativa de fazer voo sobre pessoas, sobre multidões, mas eu sempre falo, né, para os meus alunos, para mesmo com essa prerrogativa, se puder evitar, melhor. Com certeza. O Sérgio Santos coloca aqui, o operador de RPAS, além desse serviço, que tipo de curso complementar ele pode estar sendo qualificado para oferecer um serviço com maior qualidade para o cliente? Então, o que acontece? Essa capacitação ela deve ser continuada. E aí você faz um curso, né, para você aprender a pilotar, para você conhecer as normas da regulamentação, segurança de voo, o equipamento que você vai utilizar, e aí você vai se especializar de acordo com o nicho que você vai, né, se você vai fazer, né, eventos, publicidade, você vai ter que buscar uma especialização em noções de fotografia, edição de vídeo, né? Se você vai fazer um voo aplicado à segurança, você vai buscar
a questão das ferramentas, os melhores equipamentos, os melhores software, né, de transmissão de imagem. E aí, né, enfim, você vai aprender a pilotar e depois você vai buscar dentro do nicho, né, qual é o curso que melhor vai te dar aí mais ferramentas para poder atender a esse mercado. O NFC Nordeste está mandando aí um abraço para todos nós aqui. Edivaldo, grande abraço. Sacramento conhece muito de segurança portuária. Tive o prazer de trabalhar com essa fera. Esse cabo aí, eu acho que eu sei quem é, viu? André. André? André. Ele tem um canal chamado FC Norte Nordeste Futebol Clube, mas ele é um profissional de segurança aí já há muitos anos. E ele trabalhou contigo, né? Tá te mandando aí um abraço. Lembrar, eu já trabalhei com vários Andrés. Enfim. O Wilson aqui tá mandando boa noite, grande Fred. Melhor instrutor, abraços. Mas, Sacra, voltando aqui ao nosso feijão com arroz, quais seriam os riscos envolvidos em uma operação com drone, na sua experiência aí? São inúmeras. Eu posso citar aqui 3 das principais que já aconteceram. Numa certa feita também, quando tínhamos pouco tempo que havia implantado esse serviço, e teve uma emergência em um determinado estado do Brasil, onde essa unidade ela precisou afretar um helicóptero. O objetivo era atender essa emergência em outro estado, por consequência de um veículo que transportava produto químico, ele tombou, e ali representava uma grande ameaça para aquela BR, para os moradores, enfim, circunvizinhos daquela região. Então, eles mobilizaram rapidamente esse helicóptero para pousar nessa unidade. E foi nesse momento que o operador ele estava operando o drone, então o operador ele foi muito safo, o vigilante ele foi muito safo, porque a aeronave ela na época ela não dispunha da tecnologia que detecta outro equipamento próximo. E aí ele percebeu que tinha algo estranho, ele automaticamente desceu a aeronave. Automaticamente ele desceu. Foi o tempo desse vigilante descer a aeronave e o helicóptero surgiu. Então, imagine a catástrofe que iria desencadear se, porventura, o drone se chocasse com o helicóptero dentro de uma indústria química que manipula produtos aí letais, que poderia desencadear uma catástrofe ali naquela região muito séria mesmo. Então, o cara ele foi muito safo quando ele tomou a decisão de descer a aeronave. O Fred lembra bem desse cenário. Então, eu sempre volto a falar sobre o mapeamento dos processos. Esse, por exemplo, não havia sido mapeado. Então, vocês percebem que houve aí uma falha de comunicação, porque a empresa, na afã de querer resolver, poderia ter trazido outro problema. Ou seja, contratou um serviço para poder mobilizar profissionais para uma pronta resposta em um determinado estado do Brasil, quando uma catástrofe poderia acontecer dentro da indústria por falta de comunicação, porque a vigilância e a segurança patrimonial, a parte orgânica, estava bem alinhada com as informações. Foi tema também de discussão no decorrer da semana, diante do risco do problema que poderia ter desencadeado. E outro que o Fred também colocou bem, o segundo agora, foi essa questão das pessoas ainda insistirem em utilizar essa solução, eis o motivo também da live, de um modelo recreativo. Então, perceba, Salvador, uma região ali próximo de Lauro de Freitas, com aeroporto próximo, sabe? Então, depois eu vou estar compartilhando alguns links aqui de alguns relatos que já aconteceram, que foram matérias também no telejornal, de drones para uso recreativo, que impediram até aeronaves de poder pousar. Tá? Então, assim, representa um risco muito grande. Então, é uma decisão muito séria. Então, assim, as pessoas precisam ter essa conscientização que não é só voar, como o Fred coloca bem, não é só voar. Então, envolve muitos riscos a partir do momento que você toma a decisão de simplesmente comprar um drone e realizar um sobrevoo. Então, imagine os exemplos que eu citei aqui agora. Então, entre outros que eu poderia citar aqui, mas eu separei esses que são cruciais. O Fred também pode compartilhar alguns. Mas, tirando a seara das questões de segurança patrimonial, com as ameaças de intrusão, entre outras coisas, esses foram os principais que eu separei para poder compartilhar com vocês e pararem para refletir também sobre a importância
de uso dessa solução indevidamente. Quer complementar, Fred? Não, isso. Eu me lembro quando isso aconteceu, né? Eu estava justamente prestando a consultoria para implantação, e aí os pilotos, né, que estavam lá, eles acabaram sendo capacitados por mim, e uma coisa que eu sempre falo, né, que isso está em nossa regulamentação, isso está lá na avaliação de risco operacional, é que o piloto em operação ele deve se preparar para o pior cenário possível, né? Então ele tem ali as situações onde ele tem que agir, né, com determinada buscar a solução, mas eles têm que estar preparados também para o inesperado. E aí já é um pouco daquela pergunta sobre a questão de você ter um vigilante piloto imbuído na operação, onde esse cara ele vai ter toda a atenção dele voltada para essa atividade, porque, como o Sacramento falou, é muita responsabilidade. A gente não faz ideia, né? Ainda mais hoje que tem equipamentos voando em indústria, né? Ambientes ali que pode ser muito complicado, realmente. Então, é muita responsabilidade. E aí, a importância também de executar os voos de acordo com os procedimentos. De acordo com esses procedimentos. Isso é muito interessante. E quanto à integração com outras tecnologias, Fred e Sacra? Vocês têm alguma experiência da conexão do drone? Eu vi, por exemplo, uma solução de cerca perimetral, não vou dizer o nome da empresa, né, para não fazer mexer, mas que ela tinha um software lá de monitoramento zoneado, e de acordo com a zona que foi violada, o drone já poderia subir diretamente para aquela zona, agregado ao próprio software. Quanto a sistema de radar com CFTV, vocês têm alguma experiência nisso? Como é que está essa integração? Na verdade, eu conduzi um projeto inicial, queria propiciar as câmeras, né, de uma determinada fabricante, com radares, como eu coloquei bem no início, quando foi direcionada a pergunta da aplicabilidade na segurança privada. Então, essas câmeras com tecnologia embarcada, né, com sistema de inteligência embarcada, integrada ao que você acabou de colocar, suponhamos que tenha intrusão, a câmera automaticamente direciona, tira foto, dá o zoom, tem a parte também da própria inteligência embarcada, que é a cerca virtual, né, a linha que você delimita na sua extensão periférica, e integrada ao drone. Na época, não era toda aeronave, ou seja, toda a tecnologia que propiciava essa integração. Eram algumas tecnologias seletas que propiciavam a integração com esse software, esses dois softwares, os mais utilizados. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Hikvision e Digifor. Muito interessante. Quer complementar, Fred? Hoje, até mesmo no plano de voo, eu mencionei, né, que esse plano de voo ele é feito no perímetro da indústria, né, que é justamente aquele plano de voo que vai atender, não sei, a 5, 6, 7, 8 voos por dia. Ele vai fazer aquele percurso, mas dentro desse plano de voo, nós também temos no caso aí, aquelas atuações em pontos específicos, onde, né, assim, Edvaldo, como você acabou de dizer, mas tem um problema no ponto X. Então, o piloto ele não precisa manualmente ir nesse ponto X, ele vai apertar um botão, já tem lá um plano de voo programado para a aeronave ir naqueles pontos específicos. Interessante, porque a operação com drone ela é muito dinâmica, né? Você pode, dependendo da estratégia que você armar ali, você vai ter um sistema de segurança bem robusto, porque, pelo que eu entendi, você pode ir um pouco de vivência que eu tive com os equipamentos, você pode ter um plano de voo ali de uma ronda já pré-programada, uma ronda inteira, né? Vamos dizer assim. Sim. E você pode ter outros planos de voo agregados, de zoneamentos já feitos para, em momentos de emergência, você ser mais rápido e prático, né? Mas o importante é essa visão, a gente está falando muito do drone, mas eu volto a afirmar da questão do sistema de segurança integrado, né? Que o drone detectou, mas aí o que você vai fazer, né? Você tem que ter uma força de reação, você tem que ter gente no monitoramento. Uma experiência que eu tive em uma empresa, eu falava para o pessoal,
quando o drone detectar um movimento, uma intrusão, qual o seu papel? Perguntava para o vigilante X, vigilante Y, porque um era operador de CFTV, o outro era o Ronda motorizada, o outro é o cara que é o inspetor de segurança do local, tinha um rádio também de comunicação, né, que você podia acionar a polícia, então cada um tem um papel e na hora ninguém pode ficar rodando feito barata tonta. Então, exatamente. A importância da gente criar um sistema integrado bem robusto, porque cada um tem um papel a desenvolver naquela hora. E se você não treinar esse papel, no momento você pode estar com investimento alto no drone e não vai ter o resultado que você espera, porque você esqueceu das outras partes, né? As outras partes. Interessante que, não sei se o amigo está participando, mas o Diego Serpas, é o head da Colgate, ele falou bem em relação a isso. Não adianta ele vender a imagem para a diretoria dele, para os executivos da empresa onde ele faz gestão, contratar essa solução, se você de repente não tem na ponta a sua equipe operacional bem treinada, bem instruída, ou seja, seus processos bem mapeados. Você tocou aí no ponto importante, que é o plano de emergência. O plano de emergência, além de escrito, ele tem que ser aplicado na questão dos exercícios, do simulado, de acordo com a realidade daquela unidade. Então, é algo exaustivo para a segurança. Então, consequentemente, quando o problema vier, você vai ter uma equipe bem treinada, bem instruída para saber lidar com esse tipo de situação e ter respostas na hora. Eu fazia muito isso com a equipe. Sempre fiz. Muito bom. Quanto à questão dessa integração, é importante, né? A gente contratar profissionais como o Sacra, como o Fred, para que oriente os processos, para que esteja feito de uma forma bem tranquila, porque é importante a vivência, né? A gente é um sistema novo, um drone, mas a experiência e a vivência conta muito, porque nós não temos ainda um manual escrito, né? E eu acho que cada particularidade, cada contratante tem uma particularidade, né? Alguns contratantes, por exemplo, têm área de preservação ambiental, que faz parte que agrega lá, né? Que tem que ser monitorado também, onde não pode ter construções, invasões, esse tipo de coisa. Já tiveram alguma experiência com esse tipo de evento, assim, né? Com sobrevoo de drone ainda não. Eu, por exemplo, não. Na época que eu atuei, não. Nós tivemos uma experiência com a indústria que, assim, nós somos contratados pelo setor de segurança, mas aí o setor de qualidade e meio ambiente viu justamente uma ferramenta para monitorar, meu amigo, justamente essas áreas de invasão, preservação ambiental. E a gente sempre costuma falar que o equipamento, geralmente ele vai entregar mais do que o que ele promete. Porque você pode fazer um plano de voo para um tipo de operação e, de repente, no decorrer, né, dessas operações, né, nós, ou até mesmo o próprio contratante, pode enxergar ali uma outra solução, né, que a gente pode oferecer com essa mesma tecnologia. Então, a gente já teve uma experiência de monitoramento, de área de preservação ambiental, invasões, né, justamente em uma indústria lá em Candeias, inclusive. Interessante. E a gente incentiva sempre os profissionais da área de segurança a buscarem o conhecimento, né? A Fredônia é uma empresa que já tem experiência no mercado, que pode oferecer esse tipo de curso. Eu não vejo ainda os cursos de formação na área de vigilância oferecer esse tipo de curso, pelo menos eu desconheço até agora, mas é importante que a gente tenha isso em mente, porque a evolução vem. Tem até um vigilante, um amigo, um grande amigo, que atua lá em São Paulo, Walter Mike D, além de vigilante é cantor, especialista em artes marciais. Ele mandou um vídeo aqui, que eu gostaria de compartilhar como incentivo para os outros vigilantes também. Eu vou colocar esse vídeo aqui para a gente dar uma olhada. Boa noite a todos do canal Vamos Falar de Segurança, do meu grande amigo e competente profissional Ed Almeida. Um abraço, Ed. Eu me chamo Walter Luiz, sou profissional da área de segurança privada desde 2001. Comecei na Bahia, atualmente resido aqui em São Paulo, capital, há 5 anos. Aqui em São Paulo, realmente, o campo para a área de drones é muito mais dinâmica, é muito mais desenvolvida, posso dizer assim, e é de suma importância, porque antigamente eu fazia longos trajetos
né, fazendo rondas, e agora eu faço utilizando drones. E é de uma serventia fantástica. A inteligência artificial a nosso favor. Nós sabemos o nosso valor, os excelentes profissionais que somos. Homens e mulheres da área da segurança privada, meu muito obrigado, meu respeito e admiração. Ed, um forte abraço, tudo de bom. Espero que meu depoimento aí tenha ajudado e interessado a muitos a fazerem cursos de drones, se especializar cada vez mais. Um forte abraço a todos, em especial meu amigo Ed. Rapaz, Walter Marquidi é uma figura. Além de dar com artes marciais, ele é apaixonado por drone. Inclusive, ele comprou um drone, né, e ele manda uns vídeos de vez em quando para mim, operando o drone recreativo, né? E ele está na área também de se preparando para ser instrutor, é interessante. Então, bacana. Como é que o pessoal consegue fazer o curso aí na Fredrone, se quiser? Meu amigo, é só entrar em contato, né? É só chamar que a gente vai. Hoje, Edivaldo, nós estamos montando, né, uma nova base, um escritório, nós estamos muito felizes com isso. Então, nós vamos ter pelo menos um curso por mês. Um curso que a gente está aí elaborando, vai ser um curso presencial. Vamos aumentar a carga horária também, que a gente fazer o curso assim, na modalidade online. Mas a gente está modificando isso, então logo a gente já vai ter esse endereço aqui, acredito que já no próximo mês. Então é só entrar em contato com a gente, se for pessoa física, pessoa jurídica. Nós damos os cursos, oferecemos consultoria. Hoje nós temos consultoria aqui em Camaçari, temos em São Paulo também, inclusive colocação de equipamentos, né, aeronaves. Então, nós vamos buscar a melhor solução de acordo com o que se espera. Na experiência aqui, a gente tem, né, para poder compartilhar. Excelente. Fala um pouco aí, Fred, sobre esse livro, A Inteligência, Segurança Pública, Organização Criminosa, volume 3. Vocês tiveram uma participação aí, né, nesse livro? Foi, meu amigo, assim, uma oportunidade muito boa, né? Agradecer aí a doutora Mônica, né, o Major Elandi, né, o Yuri, o professor Yuri, onde nós fizemos uma participação justamente com um artigo, né? Foi eu, né, mais um colega, né, o William, né? Nós fizemos aí um artigo onde a gente fala da questão da segurança, do equipamento utilizado na segurança pública, mais especificamente na Guarda Civil Municipal, onde nós falamos sobre os modelos de equipamentos, quais são os modelos utilizados, falamos sobre a questão da regulamentação também, nós temos também, né, uma parte que fala sobre a regulamentação, falamos sobre algumas operações, sobre checklist, sobre os momentos pré-voo, voo e depois do voo. Como a gente já falou, né, como nosso amigo Sacramento também enfatizou, a operação ela vai muito além da decolagem, da aterrissagem. E aí um bom profissional, né, ele tem que estar capacitado justamente para poder justamente atender a toda essa demanda. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Ainda temos aqui alguns exemplares também, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. E nesse livro tem também, né, alguns artigos de operadores da Polícia Civil, Militar, tem um pouco que fala sobre georreferenciamento, então um livro bem bacana. Excelente. Tem a colocação aqui de Saturno, creio que seja o meu grande amigo, Braulio Saturnino. Ele fala que é excelente iniciativa do nosso canal, né? E ele colocou aqui, ressalta a aplicação de drones e inspeção de trechos de faixa de dutos e no contrabordo de navios em instalação portuária. É da sua área aí, viu, Saca? É o Braulio Saturnino, é isso? É o famoso Braulio, o grande Braulio. Nossa, foi meu professor. Foi meu professor lá em 2006, 2007, era FIB, Faculdade Integrada da Bahia. Foi quando eu iniciei a graduação no segmento de segurança empresarial. Braulio Saturnino, um grande abraço, que satisfação. Se eu soubesse que ele estava desde o início, eu já teria tremido na base.
Adriano também fez mais uma colocação aqui, o Rocha. Adriano, me identifico com a fala do Paulo Sacramento quando diz da efetividade, solução completa, o que se alinha com a integração falada pelo Ed. Não adianta o plano bonito só no papel, o resultado é a chave. Isso aí, né? Perfeito, Rocha. Isso aí. A gente falou daquela questão de sistemas integrados de segurança, né? É muito interessante. Sim. Meus amigos, muitos elogios, muito papo. A gente fugiu até um pouco do roteiro devido à grande participação das pessoas. Isso é muito bom, excelente, que sai melhor do que o planejado, né? Exatamente, isso é o que agrega. Perfeito. Isso é o que agrega. Nós estamos chegando aí no final da nossa live. Eu queria agradecer a todos, né, que participaram. Não esquece de deixar seu like aí sempre. E agradecer muito mesmo de coração ao Paulo Sacramento, ao Fred, que nos abrilhantou aqui. É muito importante esse tipo de iniciativa, né, para engrandecer o nosso segmento. Na Bahia, nosso objetivo é fazer com que isso, né, se prolifere, que temos mais lives desse tipo, mais eventos, a gente fazer essas parcerias aí para engrandecer o nosso segmento da segurança privada. E aí eu vou passar a palavra aí para as despedidas de vocês e agradecer mais uma vez a todos. Tá, como eu sempre coloco, sinto-me lisonjeado pelo convite, Edivaldo. A gente se conhece de longas datas, embora sejamos novos, temos pouca idade. Fico feliz por estar hoje aqui atuando na região do Sudeste, embora atenda de modo regional, aqui por uma grande empresa, uma monstra no segmento do agronegócio, de A a Z, e poder estar sempre contribuindo, dando a parcela de contribuição com os profissionais, é muito bacana, muito bacana. É um mercado que eu me identifiquei lá em 2000, é um segmento que eu amo e de lá para cá tem sido árduo em relação aos estudos, qualificação técnica, é o conselho que eu dou. Às vezes eu me deparo com os liderados, diante da minha postura, diante da minha apresentação, eles não fazem ideia que eu fui operacional, que eu fui vigilante, tá? Então eu faço questão de expor, de deixar claro a minha caminhada, que ainda eu estou buscando, tenho outros objetivos para a minha vida, em conquistar de modo conjunto com a minha família. Desejo sucesso para toda a galera aí que participou, que deu a sua parcela de contribuição. Deixo uma frase também do Albert Einstein, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, continue buscando conhecimento, que é a base de tudo. E desejo muito sucesso mesmo. Muito obrigado mesmo pela participação de todos. Obrigado. Gratidão. Obrigado, Saca. Fred, não esquece de deixar o seu contato aí, o pessoal que quiser fazer curso. Tem gente que me cobrando aqui no chat, viu? Qual é o contato para a gente falar com o Fred para fazer esse curso? Já tem gente empolgada aí. Aí, tá vendo? Olha o efeito positivo aí. O chat aí. No nosso chat aí. Se puder colocar lá. Eu não sei como é que eu faço aqui, não. Se eu entro no chat, já coloquei aí, de qualquer forma. Mas encontra a gente, não é difícil, não. Não é difícil. Vou colocar aqui Coloquei aqui nos comentários também. E quem quiser mais detalhes, é só entrar em contato comigo. Pode passar e-mail para a gente, ou colocar nos comentários do próprio vídeo aí, que eu vou garimpar e vou mandar para vocês esse contato. Aí, Fred, prossiga aí, meu irmão. Mandar isso por e-mail também, eu coloquei o e-mail, mandar perguntas por e-mail, a gente responde. Não tem problema não. Mas, o e-mail do Fred é contato@fredrone.com. contato@fredrone.com. É do mesmo jeito que está escrito aí no nome do Fred aí, Fredrone. Contato@fredrone.com. Pode mandar as perguntas lá, que amanhã de manhã já começa já a responder. Assim, para poder finalizar, né, agradecer demais aí ao nosso amigo Edivaldo. Eu já acompanho, né, o canal. É uma oportunidade muito boa da gente compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa experiência, né? E também aprender um pouco, né, com as perguntas, com a experiência do Edivaldo, né, do Sacramento, né, que já é um amigo também, né? Nós tivemos aí um ano de 2024 muito forte na questão dos cursos, na evolução da tecnologia, e nós acreditamos que 2025 vai ser melhor ainda. Então, você que ainda não se capacitou, né, que ainda tem dúvidas sobre isso, hoje essa tecnologia já é uma realidade e já não tem volta, né? A gente percebe isso, que já não tem volta.
Então, você que não se especializou, se especialize, né? Pode acreditar, né, que tem muita coisa boa aí que ainda vai acontecer. E eu acredito que o melhor ainda está por vir, né? Tem muita coisa boa aí para poder acontecer. E no mais, né, agradecer mais uma vez, né? Realmente foi um bate-papo muito bom, muito bom. Estamos à disposição. Com certeza foi excelente estar com vocês, senhores. Já tem gente aqui cobrando. Quando é que vai ser a próxima de drone? O pessoal gostou do assunto. A gente pode até pensar aí, tiver um case aí mais cabeludo, algumas situações aí que a gente pode colocar. A gente pode fazer outra live, sim, não tem problema nenhum. Então, o nosso canal ele tem esse objetivo, é o objetivo de realmente engrandecer o segmento, de valorizar os nossos profissionais, criar uma visão mais estratégica. A gente tem que ser estratégico, a gente não pode ficar só na operação, né? A operação é você ir ali no dia a dia e fazer o que está descrito no procedimento, mas se você abrir a sua mente, você vai, né, engrandecer como profissional, principalmente com a tecnologia que cresce de forma exponencial. Aí nós temos hoje o operador de CFTV, por exemplo, antigamente o cara ficava ali sentado olhando para 6 monitores, 6 horas depois já estava caindo pelas tabelas. Hoje não. Hoje as câmeras com analítico de inteligência, o cara pode estar até dormindo, ela vai ser um reporte ali, um pop-up, vai avisar você, opa, tem gente onde não deve, tem intruso, tem gente fazendo o que não pode, o objeto foi retirado daquela marcação, tem carro entrando onde não pode, tem pessoa entrando... Então, é uma gama de coisas que a tecnologia traz para você, que se você não tiver antenado, acompanhando todos os dias, você vira um profissional do passado. Então, a gente não é mais profissional do passado. Nós queremos que vocês mudem, né, a concepção, a mente de vocês, mas não se preocupe, não é uma mudança drástica, você não tem que mudar drasticamente. Eu sempre digo assim, mude, mas mude devagar, porque o que importa é a direção e não a velocidade. Então, fique tranquilo, né? Você vai fazer o seu planejamento e vai agregar valor aí ao nosso segmento de segurança. Fred, muito obrigado, meu irmão. Paulo, muito obrigado. Nossa live aí foi excelente. Vocês abrilhantaram realmente a primeira live do canal. Eu estou muito feliz, né, de ter convidado vocês e foi excelente aí a nossa... Mandar um abraço. Mandar um abraço aí para todos os amigos aí que receberam o convite, que puderam participar, embora esteja hoje aqui na região do Sudeste. Tenho muitos amigos também aqui, desde a época que trabalhei em outras organizações que atendiam de modo corporativo. Vi que a galera do Maranhão aí também se fez presente, a galera de Aracaju, então, a galera de Porto Alegre. Então, poxa, foi muito bacana mesmo ter a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Meu amigo, se você me permite, eu posso só falar uma citação, né? O Sacramento fez uma interessante, e tem uma citação que a gente usa, né? Que uns falam que é de Leonardo da Vinci, uns falam que é de outro, mas vou dar só uma lida aqui. Pode ser? Você me permite? Com certeza, meu. Com certeza. Então, vamos lá, tem uma citação que eu acho muito bacana, que ela diz o quê? Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará com os olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você deseja voltar. É isso aí. Boa noite a todos. Excelente. E o Cleir ainda pegou a última pergunta aqui. Como faço para adquirir esse livro? Ele já foi correndo aqui. Pode fazer contato aí com a gente. Eu diria na internet aqui, mas pode entrar em contato que a gente tem ainda aqui alguns exemplares. Então, muito obrigado, pessoal. Vamos encerrar a live, né? Que já está no horário. A gente agregou muito conhecimento aqui, muita gente participando. Agradeço a todos vocês aí que acessaram aí nosso canal e prestigiaram a gente aqui, nos motivaram ainda mais a continuar com essa missão. Gente de Teresina, do Piauí, por exemplo, gente de Maranhão, São Paulo, né, de todas as áreas. Muito valoroso isso, né? A gente tem que dar o nosso amém aí. Muito obrigado pela participação de todos. E pretendemos continuar aí com novas lives. Fica ligado aí no nosso canal que a gente vai trazer novos assuntos, especialistas. Agora eu estou comprometido, né? Tem que ser pelo menos no nível do Saca e do Fredrone aí agora. Fred Miranda e Paulo Sacramento. Muito obrigado, meus irmãos. Valeu. Aí. E uma boa noite a todos. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Até mais.